Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar mais um jogo, mais um clássico eletrizante entre São Paulo e Palmeiras. Eletrizante assim, de certa forma, uma predominância, uma dominância por parte do Palmeiras e uma superveniência ou mesmo uma decadência por parte do São Paulo. Duas equipes grandes aqui de São Paulo disputando um ótimo jogo pelo Campeonato Paulista, mas talvez o nível do futebol não foi tão bem apresentado justamente porque o São Paulo enfrenta uma grande crise, que eu já fiz um vídeo sobre isso. O vídeo de ontem foi justamente sobre essa decadência do São Paulo, basicamente jogadores e dirigentes, todo mundo saindo fora, pulando fora do barco literalmente. E então a situação do São Paulo vai de mal a pior, e aí de repente enfrentar um grande clube igual o Palmeiras nessa situação fica realmente muito complicado. Foi prejudicial para o São Paulo, mas muito benéfico para o Palmeiras, que estava precisando realmente desse tipo de enfrentamento, esse tipo de jogo, para dar mais confiança ao time, afastar um pouco as críticas que estavam sendo recorrentes em cima do time do Palmeiras, já que o Palmeiras tinha vencido, se eu não me engano, 3 jogos do Paulistão, de forma assim, bem razoável, para não dizer ruim do futebol. De repente tomou uma sacolada do Novo Horizontino, tomando 4-0, e aí as críticas vieram totalmente em peso por cima do Abel. E aí, vindo esse clássico contra o São Paulo, o Abel meio que, não diria deu um basta nas críticas, mas obviamente que o tom das críticas deram uma diminuída, justamente porque um ótimo placar em cima de um clássico faz com que você mascare certas deficiências que o clube possui. Então, no caso do Palmeiras, essa foi algo bem benéfico. Antes de mais nada, obviamente, como sempre, gostaria de pedir que você deixe o like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Iniciaremos o vídeo comentando sobre o São Paulo, porque vai ser algo mais breve, já que, igual eu já comentei, já fiz um vídeo sobre isso, então não tem por que ficar martelando o prego que já tá bem martelado. São Paulo tem tido uma péssima fase, um péssimo início de campeonato, principalmente o Campeonato Paulista. Os jogos têm sido cada vez mais difíceis, então o São Paulo não tem tido sorte também com os enfrentamentos, isso tem dificultado bastante. Só para vocês terem uma ideia, saindo agora desse confronto entre o Palmeiras, o São Paulo agora vai enfrentar o Flamengo pela primeira rodada do Brasileirão. Então já se espera mais uma goleada para cima do São Paulo, mais uma derrota, e isso só faz com que o torcedor questione o trabalho do Crespo no comando do São Paulo. Ontem, basicamente, contra o Palmeiras, eu não entendi muito bem o porquê que o Crespo optou por deixar Caleri e o... acho que é Rodriguinho, não sei se é Rodriguinho, Thiaguinho, não sei, algum nome assim, que é bem um jogador bem versátil no banco. Então, não sei qual foi a opção do Crespo, se os jogadores estavam machucados e estão voltando de contusão, ou se foi a opção técnica. Meio que o São Paulo já não tem um grande elenco para poder se observar, e quando se dá essa tipo de oportunidade e joga alguns jogadores meio que na fogueira, fica meio complicado, difícil mesmo de você realmente extrair alguma coisa do São Paulo. Mas calma, São Paulino, calma. Nem tudo é prejudicial, nem tudo são espinhos, que às vezes as flores dão o seu benefício. O próximo confronto do São Paulo no Paulistão é o Santos, e assim, vindo de um exímio santista, que posso dizer que tá em crise, chama o Santos. Então eu tenho total certeza que o Santos vai conseguir perder para esse São Paulo. São Paulo que não tem ganhado de praticamente ninguém, tem apresentado um péssimo futebol, mas quando chega e encara um time pior ainda, que é o time do Santos, eu tenho certeza que o São Paulo vai conseguir se sobressair e vencer a partida. Vai me ser uma grande surpresa caso o Santos realmente consiga vencer o São Paulo nessa próxima rodada do Paulistão, mas eu não botaria muita fé nisso não. Partindo agora para comentar sobre o Palmeiras. O Palmeiras, sim, foi realmente predominante em cima do São Paulo. O primeiro tempo não foi assim, talvez tão convincente para o torcedor, já que o Palmeiras ofereceu algumas oportunidades para o São Paulo justamente criar mais dificuldade, já que o mando de São Paulo, o mando do jogo era do Palmeiras, mas no decorrer da partida acho que sobressaiu aquele time que tem mais elenco. Os gols foram providenciados por Maurício,
Flaco Lopes e Kelvin. E por parte de São Paulo, se eu não me engano, foi o Bobadilla. Então, o Palmeiras vence e convence em cima do São Paulo, faz com que o seu torcedor se anime com pelo menos esse início, ou pelo menos fase de grupo da partida do Paulistão. E o Palmeiras, se eu não me engano, vai agora enfrentar o Atlético Mineiro pela primeira partida do Brasileirão. Brasileirão esse que já vai começar ainda na fase de grupos do Paulistão. Vai ser realmente tudo entranhado. E aí os times vão ter que se dividir e priorizar qual vai ser o jogo mais importante para eles. O elenco que tiver jogadores mais fortes, obviamente, vão ter uma vantagem em cima daqueles que dependem apenas de certos jogadores. E no caso, Flamengo e Palmeiras são esses times que têm um elenco bem mais recheado de jogadores, apesar de que alguns jogadores, por parte principalmente do Palmeiras, não têm entregado tanto igual a gente, igual se espera de um time tão grande, justamente analisando o jogo anterior do Palmeiras, que foi contra o Novo Horizontino, aquela sacolada de 4-0. Então não se pode esquecer os erros do passado, mas é óbvio que quando se olha para o presente e futuro do Palmeiras, é algo mais promissor, se esperando com que o clube chegue em mais uma final, em frente assim, grandes outros clubes, para justamente conseguir um ano melhor, um ano de conquista, já que o ano de 2025 palmeirense foi realmente bem sofrido, tendo a possibilidade de conquista de títulos, mas perdendo essa oportunidade por 2 vezes pro Flamengo, e acho que por motivos bem difíceis de se engolir. Palmeiras, que tinha grandes oportunidades de conquistar o Brasileirão e a Libertadores, deixou escapar entre os dedos essa oportunidade, e o Flamengo agarrou com todas as forças. Então vai ser mais um ano que possivelmente o título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, dado toda essa situação, já que o Palmeiras, por mais que não ofereça um grande futebol, o resultado ainda está acontecendo. O Palmeiras teve 4 vitórias, ou 3 vitórias se eu não me engano, uma derrota e agora mais uma vitória. Então é realmente um time que, apesar de não entregar um bom futebol, entrega em resultados. Enquanto que os outros clubes não entregam um bom futebol e não entregam resultado. Então fica realmente difícil de equiparar toda essa situação. Mas para você, palmeirense, o que você acha? O que você pensa de toda essa situação? O que você vê daqui para frente para o Palmeiras? Realmente, será que o Palmeiras vai conseguir sair dessa, eu não diria draga, mas pelo menos situação em que o campo não corresponde muito bem com o placar? É realmente bem complicado, porque contra times pequenos o Palmeiras consegue se sobressair, ou mesmo contra times que têm um futebol apresentado menor. Agora, quando se chega e encara um Flamengo da vida, um Cruzeiro da vida, ou mesmo um time que se equipara no futebol ou é mais forte, realmente o Palmeiras sofre muito na qualidade. Aquela situação em que o Abel fala: o meu time consegue se sobressair, consegue jogar da melhor maneira possível. Mas convenhamos que o Palmeiras é mais chutão do que realmente toque de bola. Então a diferença tem sido justamente os seus jogadores que fazem a diferença, que é o Flaco Lopes ou o Vitor Roque quando tá num dia inspirado. Agora, quando esses jogadores não correspondem, a gente percebe que o Palmeiras não é lá grande coisa. Isso acho que tem ficado evidenciado cada vez mais no campeonato. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de, obviamente, analisar aqui com vocês a tabela do Paulistão. Atualmente o Palmeiras é líder, já que já teve a sua 5ª partida pelo Paulistão, enquanto que alguns outros clubes ainda se permaneceram na 4ª partida. Sendo 4ª partida, é isso mesmo? Pontos jogados, é isso aí mesmo, eu tava vendo coisa errada. Mas é isso. Então o Palmeiras é líder do Paulistão, dado os bons resultados, apesar do futebol não ter entregado tanto, os bons resultados precedem. Eu acredito que o Bragantino ainda vai passar o Palmeiras, porque o Bragantino vai enfrentar o Santos em Itaquera, combinado com o Corinthians que o Santos fez, que deu tudo certo, e o jogo vai ser em Itaquera. Só que as notícias dos bastidores não me animam tanto com o time santista, já que meio que o Vojvoda já esboçou uma vontade de fazer um time misto com o Santos. E se o time do Santos, ou pelo menos o time titular do Santos, já não é muito bom, já se prepara que o time misto é aquela coisa maravilhosa. Então possivelmente, eu já vou adiantar para vocês que é uma vitória do Bragantino. Então o Bragantino vai continuar invicto no campeonato, vai assumir a liderança em cima do Palmeiras e vai conseguir, obviamente, talvez adiantar a sua classificação para a fase de mata-mata do Paulistão. Enquanto isso, a gente tem que se observar, obviamente, que é o São Paulo que está na beirinha
do rebaixamento. Acredito que não vai acontecer, porque pelas mudanças do Paulistão, só 2 times vão ser rebaixados, e a Ponte Preta meio que tá lutando justamente para ser rebaixada logo de cara, e o Noroeste é um time que ainda não conquistou nenhuma vitória, tanto Ponte como Noroeste ainda não conquistaram nenhuma vitória, então talvez a gente já tenha os 2 times rebaixados, só nessa situação que o São Paulo se salvaria. Porque se fosse igual a versão antiga do Paulistão, em que caíram 4 times, eu tenho certeza que o São Paulo estaria entre eles. E aí sim o torcedor do São Paulo estaria bem preocupado com toda essa situação. Não se classificar para a fase de grupos, ou mesmo para a fase mata-mata, do Paulistão já é algo muito preocupante para, teoricamente, os 4 grandes paulistas, que são Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Porém, a gente sabe que desses 4 grandes, apenas um está realmente bem estabelecido e bem, bem organizado para disputar as competições. E é muito engraçado que a tabela transmite muito bem isso. O time que está bem melhor organizado, que é o Palmeiras, está em liderança, está brigando na parte de cima. Os times que estão equiparados na parte eu não diria financeira, porque acho que a maioria dos clubes são todos quebrados, mas a parte de organização está realmente uma bagunça, que são Corinthians e Santos, realmente ambos os times estão bem bagunçados. Corinthians, que acabou de sair de um transfer ban, está tentando alguns reforços, o Santos vem tentando reforços desde o ano passado, mas concretizou apenas um deles, que é o Gabigol, não tem conseguido mais nenhum tipo de outro jogador. E dos 4 grandes, o São Paulo é o mais prejudicado, o mais escorraçado, porque justamente é o time que está mais em crise, é o time que não consegue nenhum tipo de reforço, só tem perdido jogadores no decorrer da temporada, e eu acho que os resultados dentro de campo demonstram tudo isso. Então, realmente, acho que o torcedor São Paulino deveria ficar bastante preocupado com toda essa situação, porque essa situação não vai afetar só no Paulista, vai afetar nas próximas competições que o São Paulo vai disputar. Entretanto, e todavia, caso as coisas se organizem, talvez o São Paulo saia dessa situação, porque justamente é um clube que, quando você olha o São Paulo, você sabe que tem uma grande estrutura, só que foi defasada por muito tempo, então a gente não tem grandes esperanças de que as coisas melhorem. Então, a minha opinião é isso. Eu acho que o Paulistão, por ser só 2 rebaixados, o São Paulo, que é uma grande vontade dos rivais, ou mesmo de todos os outros times paulistas, que também fosse rebaixado, mas isso eu acredito que não vai acontecer. Uma dica, talvez, para a próxima versão do Paulistão seria realmente enxugar um pouco mais ainda essa competição, porque eu acho que alguns clubes, não diria não mereciam estar aí, mas eu acho que não faz muito sentido alguns clubes estar, tipo, principalmente os 2 últimos, que é Noroeste, Ponte Preta, entre algum Primavera, talvez, acho que um Velo Clube, acho que daria realmente para você tirar alguns clubes da Série A e justamente promover um campeonato mais disputado com justamente os 4 grandes, que é o que traz mais torcida e resultado, e também os de menos expressividade, mas que tem bons resultados. Porque, querendo ou não, futebol é economia monetária. Você tem que pensar não só na parte esportiva, como também na parte financeira. Por mais que os 4 grandes, em sua maioria, não entregam em resultado, conseguem entregar em parte de visibilidade e financeira. Então não faz o menor sentido você querer excluir um São Paulo, um Santos, um Corinthians e um Paulistão devido ao seu mau desempenho na competição. Agora, já os times menores, igual uma Ponte, Noroeste, Primavera, entre outros, se não estão conseguindo entregar na parte esportiva, eu não vejo muito sentido de estarem na Série A, porque visibilidade, você não vai querer assistir um jogo entre Ponte Preta e Noroeste, entre Ponte Preta e Primavera, entre Ponte Preta e Botafogo, ou Ponte Preta e Velo Clube, sabe? São realmente clubes de menos expressividade e que não tem uma organização suficiente para talvez estar numa Série A do Campeonato Paulista. Essa, obviamente, é a minha opinião, e você pode discordar à vontade aí nos comentários, manda ver aí, obviamente com todo respeito, porque se não for respeitoso, vai ser excluído. Simples assim. Essa então foi a minha análise sobre o clássico, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras conseguiu se sobressair de uma forma muito tranquila e fácil em cima do time paulista.
É engraçado que os dois times são paulistas, né? Mas quando se fala de São Paulo é mais fácil falar time paulista. E a definição do Paulistão tem acontecido de uma forma mais verdadeira ou mesmo acelerada, em que os clubes que têm conseguido vitórias mais precocemente, e isso é algo bom, tem se garantido lá em cima, enquanto que os outros clubes que estão brigando pelo meio da tabela, tipo Santos e Corinthians, estão dependentes de uma vitória ou uma derrota para as coisas mudarem. Caso o Corinthians vença o jogo de hoje contra o Velo Clube, ele já dispara e encara a parte de cima da tabela, enquanto que se perde um jogo, ele encara a parte de baixo da tabela, não se preocupando com o possível rebaixamento, porque igual eu já disse, eu acredito que o Paulistão já tem os seus clubes definidos para serem rebaixados. Eu acho que Ponte e Noroeste estão realmente focados nisso. É a briga para ser rebaixado, não fugir do rebaixamento. Enquanto que talvez Santos e Corinthians, que estão bem no meio da tabela, deveriam se preocupar com uma possível classificação para o mata-mata, justamente para conseguir uma boa esperança, ou mesmo deixar o seu torcedor um pouco mais contente. Mas já vou adiantar para você, torcedor santista, não espere grandes coisas do time do Santos, porque realmente reforços não estão acontecendo, o time não está se preocupando, a gente tem um técnico ridículo e as coisas estão indo realmente de mal a pior. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!